e vamos encarar agora mais um tópico da nossa financeira, estudo das taxas de juros. Vamos lá? Então, nós vamos estudar aqui essas taxas de juros, essas definições de taxa de juros nominal, qual o conceito dela, taxa de juros equivalente, taxa de juros real, aparente inflação. No fundo, isso daqui, taxa de juros real, taxa de juros aparente e inflação, tá tudo ligado, tá? Taxa de juros real com taxa de juros aparente e inflação, isso aqui tem um link entre as três. Então, no fundo, é um bloco só, num bloco só, nós vamos trabalhar essas três taxas e ver qual a ligação que tem de taxa de juros real, taxa de juros aparente, inflação, ou índice de inflação. Beleza? Então, são esses blocos aí que nós vamos estudar. Vamos começar a fazer a ordem que está aqui mesmo, taxa de juros nominal, a definição, vou ler a definição e aí a gente entende melhor com um exemplo prático. O que é taxa nominal? Ou taxa de juros nominal? É a mesma coisa. Taxa de juros nominal é aquela que está definida em um período de tempo diferente, marque isso daqui, diferente do período de capitalização. Beleza, então vamos lá, apaga aqui. Olha, não entendi muito bem, claro, tem que ter um exemplo prático para você entender legal essa definição, né? Então, vamos pegar um quadro branquinho aqui e vamos trabalhar o conceito de taxa de juros nominal. Tá bom? Então vamos lá. Imagina que eu escrevo o seguinte. 24% ao ano com capitalização mensal. A gente já viu que capitalizar é acrescentar juros. Então, quando eu digo 24% ao ano com capitalização mensal, o que eu quero dizer com isso? Que essa taxa, o acréscimo de juros, o rendimento, né, a capitalização está sendo ao mês e não ao ano. Então, taxa de juros nominal é uma taxa cujo, olha aqui, vamos ver a definição, cujo período de tempo é diferente do período de capitalização. Período de tempo diferente do período de capitalização. Qual é o período de tempo? Ao ano, anual. Qual é o período de capitalização? Mensal. Então, taxa nominal é aquela onde o período onde o tempo aqui da taxa, relacionado à taxa, é diferente do período da capitalização. Então, como é que você reconhece uma taxa nominal? No olho, olhando, tá aqui. Esse cara é diferente desse. Esse aqui está em ano, a unidade da taxa está diferente da unidade do período de capitalização. O tempo da taxa está diferente do tempo da capitalização. Tá bom? Mais um exemplo aqui. 36% ao ano com capitalização Aqui eu botei mensal, vou botar aqui semestral. Tá? Ok? Mais um exemplo. 12% ao semestre. Aqui eu estou botando ao ano, né? Vou mudar o semestre com capitalização. Até mensal. Essas taxas são nominais? São porque o período de tempo da taxa, aqui está o ano, está diferente do período da capitalização, aqui está semestral. Aqui o período da taxa, que é ao semestre, né, semestral, está diferente do período de capitalização, que é mensal. Então, que essas taxas são nominais? São. Então, o primeiro passo é você saber identificar uma taxa nominal no olho, olhando. Isso é uma taxa nominal. Pode até colocar o I aqui, ó, I igual, né? I taxa de juros, né?
Nossa taxa de juros, né, I igual. Então, essa é uma taxa de juros nominal. Então, o primeiro passo, qual é o primeiro passo? Você identificar no olho, o que é uma taxa de juros nominal. Tá aí. Então, você tem que ler e entender uma taxa de juros nominal. Tá. Então, esse foi o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Interpretar isso. O que essa taxa quer dizer? Né? Então, isso aqui é uma taxa nominal, vamos botar aqui assim. Isso aqui é uma taxa nominal. Né? Aqui também é uma taxa nominal. E aqui também é uma taxa nominal. Tá bom? Nominal. Beleza? Ok. Interpretar essa taxa. Ora, isso daqui, quando eu digo 24% ao ano com capitalização mensal, eu quero dizer o seguinte: um ano tem 12 meses? Tem. Então 24% ao ano com rendimento mensal, se um ano tem 12 meses, 24 dividido por 12, eu vou ver o pedacinho ao mês. 2% ao mês. Ou seja, essa taxa aqui, ela é chamada de taxa efetiva. Taxa efetiva. Né? Ou taxa de juros mesmo, taxa de juros efetiva, ou taxa de juros. Né? A taxa realmente que vai ser aplicada lá na correção do dinheiro, 2% ao mês. Então, 24% ao ano com capitalização mensal é sinônimo de 2% ao mês. É sinônimo de 2% ao mês. A taxa nominal e a taxa efetiva são taxas proporcionais. Essas taxas aqui, ó, essa taxa aqui com essa daqui, tá? A taxa nominal e a taxa de juros efetiva, elas serão chamadas de taxas proporcionais entre si. Opa, ficou apertadinho aqui. Proporcionais entre si, tá? Então, 24% ao ano com capitalização mensal é sinônimo, é a mesma coisa que 2% ao mês. Porque às vezes tem uma questão que pode dizer assim: considerando uma taxa de juros de 24% ao ano com capitalização mensal, traduz isso, 2% ao mês. 2% ao mês. É isso, 2% ao mês. Tá? Que é a taxa efetivamente que vai ser aplicada no seu dinheiro. Ok? Naquelas questões de juros compostos que nós fizemos, a taxa de juros que nós usávamos, por exemplo, um capital de 10 mil reais é aplicado a 2% ao mês durante 9 meses. É a taxa de juros da operação, é a taxa efetivamente usada na operação. É isso daí. Tá? Só que às vezes a questão dá um passo atrás, ela te dá a taxa nominal, aí você tem que achar a taxa de juros mesmo na operação para fazer a questão. Por exemplo, 36% ao ano com capitalização semestral. Qual é a taxa efetiva? Vamos lá. Qual é a taxa efetiva aqui? Taxa de juros, né? Taxa efetiva, taxa de juros efetiva. Ora, um ano tem quantos semestres? Um ano tem 12 meses, né? E um semestre tem 6 meses. Então um ano tem 2 semestres. Um ano tem 2 semestres. 36 dividido por 2, você vai achar o quê? 18% AS ao semestre. Então 36% ao ano capitalização semestral é a mesma coisa que 18% em cada semestre. O ano tem 2 semestres, em cada semestre 18%. 18 mais 18, 36. Essa é a taxa efetiva, no caso aqui mensal, né? Taxa de juros mensal, aqui no caso uma taxa efetiva semestral, né? Semestral, semestre. Tá? Note que a unidade da taxa efetiva tem que ser sempre igual à unidade do período de capitalização. Se o teu capitalizar é acrescentar juros. Se está acrescentando juros ao mês, sua taxa efetiva é ao mês. Se está acrescentando juros ao semestre, sua taxa efetiva é semestral. Aqui a taxa efetiva vai ser ao mês, né? A capitalização é mensal. Então já sei que aqui nós teremos uma taxa efetiva mensal. Uma taxa efetiva mensal. De juros, claro. E aí, mas que valor tem essa taxa? Vamos mexer aqui, vamos calcular. 12% ao semestre, capitalização mensal. Um semestre tem 6 meses. Né? Então 12% dividido por 6 meses, dá 2, não vai? 2% ao mês.
capital, 12% ao semestre, captação mensal, é a mesma coisa que 2% ao mês. E essas taxas são proporcionais. Então, 36% ao ano com capitalização semestral é proporcional a 18% ao semestre. 24% ao ano com capitalização mensal é proporcional a 2% ao mês. Taxas proporcionais aqui também. 12% ao semestre com capitalização mensal é proporcional a 2% ao mês. São taxas proporcionais. Essas duas são proporcionais, essas são proporcionais, essas são proporcionais. A taxa nominal é proporcional à sua taxa efetiva respectiva. E isso que eu falei aqui vale, esses conceitos que eu falei aqui, todas essas definições, conceitos, exemplos, vale tanto para juros simples como para juros compostos. Vale tanto para juros simples como para juros compostos. Vou dar um exemplo agora numérico. Tira um print, tira a foto, dá um pause, copia, que eu vou apagar aqui, tá? E aí, olha só, vou botar aqui um exemplo, uma questãozinha exemplo, para você entender melhor o que eu quis dizer. Vou fazer um divisor de águas aqui. E vamos lá. Um capital de R$1.000 é aplicado a 24% ao ano com capitalização mensal durante 2 meses a juros compostos. Calcular o montante. Aqui está anunciado, aqui do lado eu resolvo, tá? Por isso que eu dividi. Então vamos lá, a juros compostos. Primeiro fazer juros compostos, tá? Depois a gente vê os juros simples. Então um capital de R$1.000, vamos lá, o nosso capital de R$1.000 é aplicado durante 2 meses, então nosso tempo é 2 meses. A juros compostos, tá? Qual é a taxa? A taxa que ele deu é 24% ao ano com capitalização mensal, ou seja, ele deu uma taxa de juros nominal. Nominal, essa nominal. Tem que achar a taxa de juros efetiva do problema, a taxa de juros mensal, né? A captação mensal de dinheiro está rendendo ao mês. Então, qual é a taxa de juros mensal? Ora, a gente já viu, né? 24% ao ano captação mensal, proporcional a 2% ao mês. Né? Que o ano tem 12 meses, 24 dividido por 12, 2. Então, a taxa efetiva, ou taxa de juros mensal, é 2% ao mês. Você pode falar a taxa de juros da questão, taxa de juros efetiva. Não era assim? Nós programas de juros compostos não começaram assim. Um capital de 10 mil, de R$1.000 que seja, é aplicado, só que em vez das questões que nós estávamos fazendo, ele colocar 24% ao ano com captação mensal, ele já colocava direto. Era assim, ó, um capital de R$1.000 é aplicado a 2% ao mês durante 2 meses. Ele já colocava a taxa direto. Agora não. A questão deu um passo para trás. Em vez de colocar aqui aplicada 2% ao mês, a questão dá um passo para trás e coloca a taxa de juros nominal. É aplicada a 24% ao ano com capitalização mensal. Aí você tem que dar um passo para frente para calcular a taxa de juros da sua questão. Né? Para calcular a taxa de juros da sua questão. Entendeu? Essa aqui é a situação. Tá bom? Então, aí a partir daí, vira um problema normal de juros compostos, né? Porque se ele quer o montante é capital vezes 1 mais elevado a n, né? Vira um problema normal, tradicional de juros compostos. Montante, o capital é 1.000, vezes 1 mais i, 1 mais 2 sobre 100, 1 mais 0,02, 1,02 elevado a 2 meses, né? Elevado a 2 meses. Então aqui vai ficar 1.000 vezes, ora, 2%, 1,02 elevado ao quadrado, ou você procura na tabela, ou você faz na mão, dependendo que às vezes tem questão que não tem tabela, não é fornecida a tabela, tá bom? Então 1,02 vezes 1,02 é 1,04. Se der a tabela, aí você vai lá na tabelinha, 2%, no 2, né? 2% vertical, 2 tempo 2 horizontal, você vai achar esse fator aqui. 1,0404 vezes 1.000,
anda com a vírgula 3 casinhas para frente. Né, ó. A vírgula está aqui, 1, 2, 3. 1040,4. Né? 1040,4 seria o montante. Então, ok? Então, no fundo, a questão, em vez de dar a taxa de juros direta 2% ao mês, andou, deu um passinho para trás e te deu a taxa nominal. Aí da taxa nominal você acha essa taxa aqui, proporcional, taxa de juros da operação, de 2% ao mês. Ok? Beleza? Eu falei que esse conceito serve tanto para juros simples quanto para juros compostos. Né? Então, vou continuar, vou fazer o mesmo problema, só que vou apagar a palavra composto aqui, composto, né? Vou escrever simples. E se fosse em juros simples, ó, simples, um capital de R$1.000 é aplicado a 24% ao ano, com captação mensal, durante 2 meses. Ó, juros simples, calcular o montante. A mesma coisa, por isso que eu falei, é a mesma definição, essas definições que nós estamos vendo, é a mesma, seja para juros compostos ou simples. Então, 24% ao ano com captação mensal é proporcional a 2% ao mês. É a mesma coisa. Só que em vez de escrever um capital de R$1.000 e aplicar 2% ao mês durante 2 meses de juros simples, a questão de juros simples dá um passo para trás e escreveu a taxa nominal. Aí dela você tem que achar a taxa de juros da efetiva da operação, taxa de juros mensal, né? Taxa de juros mensal, 2% ao mês. A diferença tá... Não é na definição. A definição vale tanto para juros simples quanto para juros compostos. A diferença vai estar aqui na fórmula, que se é juros simples, né, não vai ser elevado a N, vai ser 1 mais I vezes N, né? 1 mais I vezes N, o montante calculado é juros simples, lembra? 1 mais I vezes N. Então o montante é o capital 1.000, vezes 1 mais o I 2 por 100, vezes o N, que é 2 meses. Então o montante é 1.000, vezes 2 sobre 100, nós dizemos 2 vezes 2, 4, né? Dividido por 100, 0,04, mais 1, 1,04. Vezes 1.000, é só dar com a vírgulazinha 3 casas para frente, 1, 2, 3, R$1.040 seria o montante a juros simples. Então, tá vendo? A definição de taxa de juros nominal, ela vale tanto para juros simples como para juros compostos. A diferença está na matemática, né, que juros compostos é elevado a N, aqui, e nos juros simples é a taxa multiplicada por N. Essa aqui é a diferença matemática dos juros simples em relação aos juros compostos. Tá bom? Ok? Então, esse é o conceito de taxa de juros nominal. Tá? Que é um conceito que vale tanto para juros simples como para juros compostos. Então, nós trabalhamos a taxa de juros nominal, né, que é aquela que está definida em um período de tempo diferente do período de capitalização. Show de bola? Tudo bem com a taxa de juros nominal? Então vamos seguindo, vamos ver as outras taxas.